E aí pessoal, tudo bem? Hoje vou contar uma história impressionante de uma viagem realizada por dois aventureiros que aconteceu na Amazônia em 1976, mais especificamente na BR-319. Sou Marcos Pessoa e nesse vídeo vou contar para vocês a épica viagem dos ciclistas José Américo e Rubens Carneiro que atravessaram a BR-319 de ponta a ponta montados em uma bicicleta. E antes de eu falar para vocês sobre essa expedição amazônica sobre duas rodas, vou pedindo que se você é da Amazônia ou se gosta de conteúdos amazônicos, deixe o like no vídeo, participe nos comentários, escreva aqui de onde você nos acompanha ou faça qualquer comentário sobre o vídeo, pois o seu comentário é muito importante pra gente. Pois bem, na década de 1970, o Brasil vivia a expansão da malha rodoviária incentivada pelos militares. Dentre essa expansão estava a nossa BR-319, uma estrada estadual feita para conectar o Amazonas a Rondônia, rasgando a floresta amazônica. A inauguração oficial da BR-319 se deu em março de 1976, portanto, um mês após essa viagem desses intrépidos ciclistas amazonenses. Isso significa que, dado o contexto, eles fizeram a travessia na rodovia enquanto ela praticamente não tinha trânsito e sem estrutura nenhuma para viajantes. Era uma estrada bruta, em meio à floresta amazônica, e que logo se tornaria uma das rodovias mais importantes do norte, mas também a mais sabotada do país. E foi nesse cenário que dois intrépidos ciclistas decidiram se desafiar: José Américo Reis Vieira e Rubens Carneiro. Eles eram campeões amazonenses de ciclismo e enxergaram na BR-319 uma oportunidade para divulgar o esporte no Amazonas. Sem patrocínio ou qualquer tipo de apoio oficial, partiram para o que se tornaria uma das maiores aventuras ciclísticas já registradas na região. A viagem começou no dia 3 de fevereiro de 1976, às 9 horas da manhã, com saída na entrada do Careiro, uma cidade aqui do Amazonas. E o destino era chegar em Porto Velho, em Rondônia. Diferente de hoje, quando ciclistas contam com bicicletas projetadas para longas distâncias, eles partiram com equipamentos simples. As bicicletas que usaram não eram apropriadas para um percurso tão extremo assim, e mesmo assim decidiram encarar o desafio. Levaram apenas mochilas leves, redes de nylon para dormir, e aí o José Américo me contou que a rede ficava tão compactada que cabia num copo. Além disso, eles levaram uma faca para defesa, carne desidratada, já assada, que era importada, e aí ele me disse que comprava tudo ali no Bootline, e também levaram muita água. Assim que começaram a jornada, eles perceberam que estavam diante de uma prova de resistência física e psicológica. Durante o dia, o sol era intenso e desgastante, e aí a estratégia dele para lidar com isso foi pedalar à noite e durante o dia buscar descanso, à sombra ou se refrescar nos igarapés. Um truque que eles usavam era molhar as roupas e ir pedalando com as roupas molhadas. Inclusive, eles também usavam uma camiseta extra, também encharcada, enrolada na cabeça para refrescar e reduzir a sensação térmica. Mas se o calor era um desafio durante o dia, a noite também trazia seus perigos. Em vários momentos, enquanto estavam deitados em suas redes, às margens da estrada, ouviam o esturro de onças vindo da mata. A sensação de estar completamente vulnerável na escuridão amazônica tornava o desafio ainda mais intenso. Ou seja, nada nessa aventura era fácil, e voltar não era uma opção. Eles também não tinham o apoio de ninguém, como eu disse para vocês, além deles próprios, e sem contar que a BR-319 ainda não estava nem mesmo inaugurada oficialmente. E conforme avançavam pelo trajeto, a comida foi se tornando cada vez mais escassa. Então, era mais do que obrigação deles terem que caçar algumas aves ou até mesmo pescar ali alguns peixes para poderem se alimentar. Pois como eles não tinham carro de apoio e não tinham como estocar grandes quantidades de comida, era o que eles tinham para fazer ali. Porém, tudo ficou ainda mais dramático entre o trecho Piquiá e o Maitá, quando acabaram ficando sem alimentação e ainda faltavam 175 km para a cidade mais próxima. Sem opção, seguiram pedalando com fome, usando apenas a força e a vontade para continuar. O José Américo me contou ainda que em muitos momentos ele e o Rubens foram ajudados por ribeirinhos e moradores das poucas comunidades ao longo das estradas, que ofereciam ali um prato de comida, um lugar para dormir e, claro, boas histórias. Mesmo diante de todas essas dificuldades, José Américo e Rubens mantiveram um ritmo médio de 15 a 20 km por hora e pedalavam cerca de 10 horas por dia. Nos dias mais críticos, optavam por pedalar durante a noite, quando o calor era menos intenso e o desgaste físico era menor.
E aí, ao longo da estrada, um dos desafios que surgia também eram os rios que cortavam o trajeto. E aí, ao invés deles esperarem as balsas lotarem para atravessar, eles optavam por pagar canoeiros, o que lhes garantia tempo precioso e maior agilidade na viagem. A decisão de seguir sem depender do transporte convencional se mostrou estratégica para cumprir o percurso no menor tempo possível. Quando chegaram em Porto Velho, após dias de exaustão e superação, foram recebidos como verdadeiros heróis. A história dos dois ciclistas rapidamente chamou a atenção da imprensa local e até do governo de Rondônia. Diferente do governo do Amazonas, que não prestou qualquer auxílio à dupla, as autoridades de Rondônia ajudaram com a recuperação das bicicletas, ofereceram pousada e alimentação para que eles pudessem se recuperar antes da viagem de volta. Para isso, os ciclistas passaram 2 dias se recuperando em Porto Velho. O trecho de Manaus a Porto Velho foi completado em 4 dias e 6 horas. Recuperados e motivados pelo reconhecimento em Porto Velho, José Américo e Rubens decidiram que voltariam a Manaus pedalando. A recepção calorosa em Rondônia serviu como combustível extra para a jornada do retorno. Até porque eles no início não iam voltar de bicicleta, porque a viagem era muito longa e a bicicleta talvez não aguentasse uma nova viagem dessa. Só que aí, como aconteceu deles terem esse apoio do governo de Rondônia, que arrumou as bikes, a alimentação e hospedagem, eles decidiram voltar de bicicleta, se sagrando os primeiros a atravessarem a BR-319 de ponta a ponta, ida e volta de bicicleta. A viagem total levou 10 dias e o desgaste físico era evidente. Nessa aventura eles perderam cerca de 4 quilos cada um, mas a sensação de missão cumprida os impulsionava a cada quilômetro. Tem uma foto curiosa deles à beira da pista, recebendo apoio do que parecem ser ali policiais rodoviários federais, dando para eles bolacha de motor com refrigerante para ajudar na alimentação dos atletas. Como vocês podem ver, e ali é um destaque especial para a viatura, que era uma Brasília, além da calça pantalona dos policiais. Bom, aí quando eles chegaram a Manaus, também tornaram-se destaque em diversos jornais da época. Até porque esse feito foi reconhecido como uma das maiores travessias já realizadas por ciclistas brasileiros, ainda mais considerando as condições da época. E ele ainda guarda também, o José Américo, um folder que seria um guia turístico que eles receberam dos policiais rodoviários e dá pra gente ver o que a BR-319 oferecia para quem fazia a travessia. Depois vocês podem pausar o vídeo e ir lendo com calma. É muito rico de informação e por isso eu faço questão de trazer esse pedaço da história para os nossos seguidores. E além disso, como vocês sabem, a gente sempre gosta de atualizar e contar como as pessoas estão hoje em dia. Tanto o José Américo quanto o Rubens seguem vivos e bem de vida. Eles seguem sendo amantes do ciclismo e recentemente eles se reencontraram. Aí eu vou pôr um trecho do Rubens falando um pouco sobre essa amizade dele com o José Américo. O vídeo foi publicado agora em fevereiro de 2025. E aí, qual a emoção, hein? Encontrar o amigo, hein? Formidável, você. Fico muito feliz em reencontrá-lo e encontrá-lo de uma forma com toda essa felicidade, com todo esse padrão, que é o que mais nós dois amamos, que é a bicicleta. E reencontrar uma pessoa que me deu a mão direita no ciclismo, a qual ganhamos várias competições, disputamos o Campeonato Brasileiro em Santa Catarina, várias Copa Norte Nordeste, Taça Governador no Rio de Janeiro, Copa Norte Nordeste em Recife, em Rondônia, 3 vezes Copa Norte Nordeste em Manaus. Cara, isso é formidável. Hoje eu encontro ele com 77 anos inteiro, pronto para pedalar. O José Américo atualmente mora em Curitiba, se mudou para lá ainda nos anos 80 e tem uma loja de bicicletas chamada Américo Bikes. Inclusive ele tem um projeto bem legal chamado Adote um Campeão. Ajude os ciclistas a realizarem seus sonhos. Ele me contou que o projeto Adote um Campeão surgiu inspirado na trajetória dele e do Pedro Nazareno, de Rondônia. E nos anos 70 eles enfrentavam muitas dificuldades para conseguir equipamentos de ciclismo, que muitas vezes eles participavam de competições com camisas de futebol. Também as sapatilhas eram adaptadas, feitas de quichutes com travas improvisadas. Ou era isso, ou eles tinham que esperar quando os ciclistas de São Paulo, após o campeonato, vendiam suas camisas, calções e sapatilhas. E que hoje muitos jovens ainda passam pelo mesmo desafio. Por isso eles decidiram montar esse projeto, que tem como objetivo
arrecadar camisas, bermudas, sapatilhas e outros itens para atletas da região norte do Brasil. Já houve distribuição em Rondônia através do Pedro Nazareno e aqui no Amazonas através do Carlos Gomes. E quem quiser mais informações pode entrar em contato pelo WhatsApp. Lembrando que o DDD dele é 41, aí os números estão aí na tela, 992461123 ou 991061123. E aí pergunta como é que pode ajudar. Bom, a história do José Américo e do Rubens ficou registrada como um marco no ciclismo amazonense e uma prova de que a determinação e coragem são capazes de levar qualquer um a superar desafios extremos. Eles não só divulgaram o esporte na região, como também mostraram que a Amazônia é um território de resistência e desafios para quem quiser se dispor a desbravá-la. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E se gostou desse vídeo e achou que ele foi útil, deixa o like, comenta aí o que você achou disso tudo, se inscreva no nosso canal. E quando se inscrever, não esqueça de ativar a campanha, porque assim que a gente lançar o próximo vídeo, você será notificado. Valeu!